metas, né? Quem nunca chegou ao final do ano e falou: nossa, iniciando esse ano agora, eu vou ter minhas metas, meus objetivos, vou seguir, vou fazer, vou acontecer. E a gente fica toda empolgada todo início de ano, né? Faz o papelzinho, escreve tudo, e aí o que que acontece? Passa o primeiro mês, o segundo, a gente vai desanimando e nunca chega lá. Bom, isso acontecia comigo direto, até eu entender aí como que, né, as coisas acontecem. E isso é normal. Às vezes você aí traça metas para vocês que você não consegue atingir, né? Então, ao longo do tempo, vai frustrando, porque você vai, tô no calor, você vai fazendo e não vai conseguindo, não vai chegando lá, falar, ai, não é isso e tudo, e vai desanimando e chega lá e não faz, certo? Então, isso é assim, acontece com a maioria das pessoas, né? Ou vocês fazem metas que não sejam assim palpáveis, né? Metas aí que não que você não consegue, né? O seu cérebro não consegue entender ali o porquê dessa meta, né? Então fica meio perdida. Então a gente tem sim que fazer as metas, que eu vou explicar aqui para vocês, mas metas assim que a gente consiga atingir, metas que não sejam assim facinhas, tá? Porque a gente vai procrastinar, mas que tem todo um esquema aí de da gente prosseguir aí com essas metas, certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é a diferença entre objetivo e metas, certo? Então, eu peguei algumas definições aqui, mas eu vou fazer um resuminho e pôr assim só o mais assim simples de entender. Então, o que é o objetivo? Objetivo é aquilo que você quer alcançar, certo? E a meta seria basicamente os passos, né, com prazos determinados daquilo que você quer alcançar, certo? Então tem que ter todo ali uma sequência. E para isso, gente, tem uma palavrinha aí, tá em inglês, que essa palavra é inglesa, mas a gente traz aqui pro nosso esquema, pro nosso português, né? É um método, tá? Esse método chama método SMART. Eu vou até escrever aqui para vocês entenderem, porque cada letrinha tem um significado, certo? Esse método ajuda na definição das suas metas. É S, vai ficar, né, ao contrário, SMART, certo? Cada letrinha aqui, gente, tem um significado e isso vai ajudar a definir as metas de vocês. Então, se vocês tiverem aí um papel, uma caneta, pega, anota, porque isso é bom sempre ter aí com vocês, certo? Então, o que seria o S, né? Primeira letrinha aqui, ó, para definir suas metas. O S é em inglês, né? Specific, eu não sei falar inglês, tá, gente? Pode ser uma meta para mim aí aprender, né? É específico. Então, quando você for determinar sua meta, você tem que ser específica. Eu vou explicar, dar exemplos. Hoje a nossa live vai ser com bastante exemplos para vocês entenderem. O M, tá? É mensurável, certo?
O A, atingível, certo? O R tem que ser relevante e o T tem que ter tempo determinado. Então, o que seria isso, Heloísa? Específico. Eu tenho que ter aí meu objetivo, minha meta específica, tem que estar dentro daquilo que eu consiga visualizar, meu cérebro consegue entender e eu sei que eu vou conseguir fazer, né? Então, por exemplo, específico, né? Ele tem que estar bem claro na sua mente, certo? Por exemplo, dentro de 3 meses eu quero estar vendendo o dobro que eu vendo hoje. Então, eu estou sendo específica. Dentro de 3 meses eu vou vender o dobro que eu vendo hoje, né? Ou, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Dentro de 2 meses eu quero estar dominando 6 técnicas diferentes em crochê, né? Eu tô sendo específica na minha meta. Mensurável, né? É que eu consiga acompanhar, certo? O progresso. Então, é mensurável, eu consigo acompanhar o progresso, né? Se com esse tempo eu vou alcançar, né? Aí vai acontecendo e você vai acompanhando e você vai vendo que vai dar certo, né? Ou, não, peraí, eu vou ajeitando aqui. Então, é mensurável, é tangível, você consegue medir? Então, isso é importante quando você for definir suas metas. Por exemplo, eu consigo, se eu coloquei aqui, aprender em 2 meses 6 técnicas em crochê, técnicas diferentes. 2 meses são quantos dias? Não são 60 dias? 6, então a cada 10 dias, será que eu consigo aprender aí um crochê tunisiano? Será que eu consigo aprender um crochê de grampo? O básico, né, dessas técnicas para depois eu ir aprimorando? Será que eu consigo aprender o que? Um nooking, né? O gunta. Então são várias técnicas e o crochê filé. Então você consegue visualizar. Não, a cada 10 dias dá para eu aprender, dá para eu treinar e passar para outra e até fazer uma peça básica com cada técnica. Entendeu? Então é isso, tem que ser mensurável. Por exemplo, se hoje eu vendo 3 peças em crochê por mês, será que daqui 3 meses eu consigo vender 6? Então, você vai mensurando aí para ficar certinho, certo? A outra palavrinha é o A. Tem que ser atingível. Você não pode colocar metas para vocês que vocês não conseguem alcançar. Metas assim, além das suas condições. Por quê? O que vai acontecer? Você vai frustrar, você não vai conseguir, você vai desanimar, certo? Então, você tem que ser realista. Eu vou fazer meta que eu sei que eu vou alcançar, né? Que vai ser atingível, mas não pode ser também muito fácil a meta que aí você vai empurrar com a barriga. Ah, não, isso tá tão facinho que amanhã eu faço, depois eu faço. Não, tem que ter um grau aí de dificuldade para você ir para ação, certo? Então, é você ter aí um objetivo que você vai conseguir alcançar, né? Senão você vai frustrar. Por exemplo, aprender as 6 técnicas em uma semana. Impossível. Aprender, dominar e fazer uma peça, certo? Então, aí você vai frustrar. Por quê? Você não vai conseguir, você vai apavorar, você vai estressar e você vai deixar para lá.
E às vezes vai tomar até raiva, certo? Mas se eu vou aprender uma técnica a cada 10 dias, aí é diferente, entendeu? Então é atingível, certo? Outra aqui que eu pus de atingível, por exemplo, hoje eu vendo 2 peças por semana, 8 por mês, certo? Eu preciso aumentar minhas vendas, eu preciso movimentar mais, eu preciso ter mais coisas. Então eu vou pôr uma meta para mim assim, se hoje eu faço 2, eu vou fazer então 10 por semana. Se eu faço no mês 8, eu vou fazer 40, gente. Impossível. Então, a gente tem que fazer metas que são atingíveis, certo? Então, por exemplo, se eu faço 2, né, peças por semana para vender. Então eu vou fazer 4. Ué, 4 eu consigo. E não pense assim em peças, gente, calor, peças difíceis, não, entendeu? Vocês têm que trabalhar aí, se querem vender, coisas que vocês consigam fazer rápido, que tenha aí execução rápida para fazer mais quantidades. Então, existem pontos hiper trabalhados que você vai demorar um tempão para fazer, sendo que outros que dão o mesmo efeito você vai fazer rapidinho. Então você tem que estar antenada. Por isso que com meta é bom, que aí você já vai pesquisando, certo? Então se eu faço 2 por semana, 2 peças, fazer 4, opa, dá para fazer. Até 5. Por quê? Se eu colocar uma a mais só, se eu faço 2, colocar 3, não, tá tranquilinho. A gente vai empurrando com a barriga. Agora, se a gente põe mais, opa, eu tenho que movimentar para ir atrás, assim, de conseguir fazer mais. Então, a gente sai da zona de conforto e vai em busca, certo? Então, a gente para de procrastinar, né? Então, tem que ser atingível, certo? Agora o R. O R. Seu objetivo tem que ser relevante. Suas metas têm que ser relevantes. Faz sentido para o seu negócio essa meta que você está propondo, esse objetivo que você está propondo? Por exemplo, eu aumentar o número de peças para fazer. Tem sentido? Tem. Eu aumentando o número de peças, certo? Eu vou vender mais, eu vou mostrar mais pessoas vão me procurar, né? E eu vou ter mais contatos, eu vou assim, até para agilizar aí, ter mais agilidade no meu trabalho, porque aí eu vou ter que ir atrás, se eu tenho que fazer, eu vou esquematizar o horário certo de trabalho. Então, é isso, certo? É relevante? Então, eu vou ter mais pessoas para entregar, eu vou ter que ir em busca, né, de pessoas ali que às vezes deixaram de comprar e eu retomar os contatos. Então, isso é relevante, faz sentido, certo? E o T defina o tempo. Peraí, façam isso, né? Na parte ali que eu dei de exemplo de fazer 6 técnicas diferentes, faz sentido para vocês? Vocês fazerem as 6 técnicas, por exemplo, em crochê? Faz, porque com 6 técnicas eu sei que eu posso combinar numa peça técnicas diferentes. Eu posso estar antenada, opa, eu aprendi essa combinando com essa, eu tô criando uma peça diferente que ninguém nunca fez. Então, eu tô colocando a minha identidade na peça. Então, gente, é relevante sim. Esses 2 exemplos, eu tô dando 2 exemplos aí para vocês ao mesmo tempo, né? O dobrar o número de peças, a produção e aprender técnicas diferentes, certo?
Então, é relevante, sim. E o T da palavrinha SMART, né, do método SMART, é o tempo, certo? Defina um tempo. Quando a gente estipula um tempo determinado, a gente consegue visualizar e saber assim, olha, eu sei que nesse tempo é o que eu tenho aí para fazer. Então, eu vou correr atrás, eu não vou deixar para amanhã. Eu vou fazer hoje, eu vou fazer agora. Eu vou parar de procrastinar, certo? Então, qual que é o prazo que você estipulou aí para definir aí a sua meta, né? Sem um prazo, gente, o que é a tendência? É a gente procrastinar, empurrar com a barriga, né? Como que fala? Então, olha, se eu sei, por exemplo, né? Outro exemplo, que para eu ter sucesso no meu negócio, nas minhas vendas, hoje eu tenho que estar nas redes sociais, então o que eu vou fazer para estar nas redes sociais, certo? Por exemplo, daqui a para quem está iniciando, né? Daqui 15 dias eu quero estar com a minha bio organizada, se vai fazer minha logo definida, eu quero estar, por isso que eu falo da importância aí do nicho, que eu já falei para vocês, eu vou estar aí com 3 ou 4 peças prontas para mostrar o meu trabalho, então eu estou definindo o meu prazo, opa, eu tenho que estar, então não vou falar assim, eu vou aos pouquinhos, hoje eu posto uma coisinha, daqui uma semana eu posto outra, trabalho perdido, certo? Então, você tem que ter o tempo determinado, não, daqui 15 dias eu tenho que ter aí a minha conta no Instagram, né? Meu nicho definido e pelo menos 4 peças para iniciar. Lembrando que podem ser peças rápidas para o pessoal conhecer aí o seu trabalho, certo? Por exemplo, eu defini, por que a importância aí do nicho? Eu defini que eu vou fazer, meu nicho vai ser na parte de decoração suplá. Mas quando a gente define, eu não precisa ser um só, gente. Por exemplo, só suplá. Não, eu posso ter o suplá e almofadas. Eu até coloquei para vocês ensinando uma customização em almofadas. Então, para começar, então eu tenho que mostrar o produto. Deixa eu fazer aí uma customização, pega que a Heloísa ensinou, faz o suplá. Não precisa ser só redondo, você faz quadrado, você vai adaptar técnicas, jogar aí tecido com crochê, vai jogar, fazer um jogo americano e aí você vai adaptando. Almofadas, eu vou começar, por exemplo, fazendo aqui de casa e aí eu vou pegar uma almofada de uma vizinha minha para começar a divulgar meu trabalho e falar com ela, eu posso customizar a sua almofada? Olha, você me paga só o material, o resto é por minha conta, para início é assim, gente, a gente tem que movimentar. Então, você começa aí a definir, eu vou fazer isso em quanto tempo? Não, eu tenho 15 dias para movimentar isso. E aí vai. Então, quando eu falo aqui, para movimentar Instagram e ir no lugar certo, é importante você estar com o nicho definido, certo? Que isso aí é legal para vocês, certo? Então, a partir daí, gente, a gente entendeu a palavrinha SMART, né? Específica, falei de cada um para vocês. Tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser relevante e tem que ter aí o tempo determinado. A partir disso, fica mais fácil vocês entenderem os 5 passos que eu vou passar para vocês estabelecerem aí suas metas.
metas, tá bom? Então, que vocês têm que lembrar? Sempre que as suas metas têm que ser alcançáveis, senão você vai frustrar e vai desistir. E isso acontece muito com a gente. Final de ano a gente traça metas aí mirabolantes e depois não consegue, né? Por isso que a gente não vai até o final, certo? Então, primeiro passo, estabeleça o objetivo, certo? Isso, gente, quando você estabelece, né, os seus aí objetivos, isso facilita você caminhar. Você não fica perdida, certo? Tá travando ali no YouTube. Gente, eu vou continuar mesmo travando, tá? Que senão não vai dar tempo. Então, quando você, tá? Estabelece esses objetivos, isso ajuda você a se comprometer, certo? E para isso, o que é bom, gente? Que eu falo sempre, né? Já falei de caderninhos, já falei de muita coisa. Anote. Eu não trouxe aqui para vocês verem. Então, quando você estabelece, né, os objetivos, comece a anotar os seus objetivos. Anote aonde? Aonde você possa sempre estar vendo para estar relembrando, certo? Então, você vai anotar, tem post-it, que é aqueles, é como se fosse o papelzinho aqui com cola, e você cola ali na sua frente os seus objetivos e tudo. Faça cartolina, por exemplo, na porta do seu guarda-roupa, veja aí para você sempre estar, opa, meu objetivo é esse, eu tenho que ir atrás. Então, estabeleça o objetivo e anote, que isso é muito bom, você estar sempre visualizando, que senão a gente vai deixando, certo? Segundo, planeje suas metas, né? O planejamento tem que ser muito alinhado com o que você realmente deseja, certo? Não pode ser alguma coisa assim, longe daquilo que você quer, certo? Por exemplo, eu recebo tanto vendendo crochê. Em até 6 meses, por exemplo, eu quero faturar R$ 2.000 por mês. Eu faturo hoje R$ 800. Daqui 5, 6 meses, eu quero faturar 2.000 por mês. Então, você aí está planejando suas metas, certo? Então, que passo que eu vou fazer para chegar a esse faturamento? Se hoje eu recebo 800 vendendo crochê, quais que são os passos para chegar lá? Aí você começa a montar, certo? Então, quando você se organiza, você se torna mais produtiva, ok? Terceiro, crie um indicador, certo? Eu fiz aqui, gente, um exemplo assim, bem, porque é bom com exemplo que vocês visualizam mais, certo? Um indicador é para controle controle dos seus avanços e controle ali, né, do seu processo, né? Então, por exemplo, vou falar aqui de uma coisa simples, tá? De fazer. Eu não trouxe aqui o colar que eu fiz de elos, por exemplo, tá? Se em um mês eu vendo 16 colares e faturo R$ 928. Então, quando eu falo assim, um mês, 16 colares, nossa, é muito colar para fazer. Quando você coloca, tem um indicador e coloca no papel, você vai ver que não, ó. 16 colares, gente, são 4 por semana. Uma semana tem 7 dias, não dá nenhum por dia. Então, os 16 colares por mês, 4 por semana.
Aquele colar de elo, né, eu vendo a R$ 58. Então, eu faturo, se eu tenho essa meta, eu vendo esses 16, eu faturo R$ 928 só com estes colares. Agora, o que eu devo fazer para faturar os R$ 2.000, certo? Se eu fizer 9 colares, né? Eu fazia 4. Vou fazer 9 colares por semana. Eu vou, por semana, R$ 522. No mês, R$ 2.088, certo? É atingível? É atingível. Tem o tempo? Tem o tempo. É mensurável? É mensurável. Entendeu? Então, é isso, por exemplo, é específico, eu estou sendo específica, eu estou sendo específica. É relevante? É relevante, certo? Então, quando a gente tem esse indicador, fica mais fácil, porque se a gente só de pensar, nossa, 16 colares é muita coisa, mas, gente, vai dar o quê? Por exemplo, 9 colares por semana, não vai dar nem 2 por dia, certo? Tem dia que você pode fazer mais, tem dia que faz menos, aí você se organiza o seu tempo, certo? Então, é este indicador que fica mais fácil de você organizar aí as suas metas, certo? Então, você começa a fazer uma planilha de controles aí do seu processo. Ver, nossa, eu fui muito lenta aqui. O que eu posso fazer para adiantar aqui? Ah, o colar tá muito gordinho, eu faço ele com 8 carreiras, e se eu fizer com 4 carreiras? Vai dar o efeito que eu quero? Vai me agilizar? Vai não sei o quê? Entendeu? Então, vocês vão com essa planilha organizando, certo? Quarto, execute. A gente tem que ser prático. Tem que fazer? Vamos fazer. Se eu tenho que fazer agora, é agora que eu vou fazer. Se eu tenho que começar hoje, é hoje que eu vou começar. Não deixe para amanhã, certo? Então, o ideal é você se organizar e executar. E não fazer muitas tarefas, né, ao mesmo tempo. Você tem que se comprometer com aquilo que realmente vai trazer resultado para você e que você vai se empenhar. Deixa eu ver um exemplo aqui, ó. Para você, por exemplo, que é iniciante no crochê, o que é ideal? Não queira fazer coisas complicadas. Escolha peças fáceis, peças que você consiga produzir rápido, que você gaste menos material e tenha um retorno maior, certo? Que isso aí vai ficar mais fácil de você atingir as suas metas, ok? Então, e outra, quando você faz isso, você não vai desanimar. Não vai achar assim que não vai dar conta, porque nós que somos aí crocheteiras, a gente sabe que tem peça que a gente começa a fazer complicada, a gente desmancha, e aquilo vai estressando, e a gente chega até assim, eu já cheguei, peças, parar, depois de não sei quantos meses eu voltar a fazer. Então, a gente tem que estar aí atenta. Deixa eu ir mais rápido, que senão não dá tempo, né? Não deixar para depois a prosperidade. É isso mesmo, Dulce. E o quinto, avalie e revise. Esqueça, gente, as coisas que não deram certo. Não fica nelas, ai, não deu certo, não sei o que. Não, veja as coisas que deram certo, que você já fez que deu certo, e pegue elas e comece a analisar. Ai, deu certo, o que eu fiz aqui que deu certo? O que eu posso incrementar a mais para fluir mais? Então, você começa aí a avaliar o seu processo,
aí você fica atenta aos detalhes e isso vai te dar mais força e mais motivação. Você vai ficar mais confiante naquilo que você faz, certo? E sempre que possível, revise as suas metas, né? Não deixe elas no esquecimento. Porque muitas vezes a gente planeja o objetivo, as metas, e por não revisar, outras coisas vão acontecendo na vida da gente, a gente vai deixando para lá, né? Então, sempre que possível, revise para você estar com elas ali na cabeça, para ela não deixar de fazer sentido para você. Ela tem que sempre estar fazendo sentido, certo? E aí colocar a mão na massa, certo? Então, o que você precisa? Ter um equilíbrio. Você ter sonhos grandes, certo? Mas sem tirar o pé do chão, certo? Ser ousada e ao mesmo tempo realista, que aí sim você vai conseguir, certo? E o que é bom que eu falo? A gente é bom, não sei se eu fiz aqui, certo? É você fazer uma tabelinha, né? Pega uma folha grande, é claro. Aqui eu fiz só um exemplo rapidinho, tá assim, ó. O que deu certo? O ano anterior, o ano passado, o que você fez, ou aí no seu trabalho, né, em crochê, tudo, o que você fez que deu certo? O que não deu certo? Começa a fazer essa comparação. O que eu preciso melhorar? O que eu aprendi com erros e acertos, né? É bom a gente sempre ter anotado, porque isso aí vai nos impulsionar, certo? Porque o objetivo nosso é querer crescer cada vez mais. E é importante, porque aqui, o que não deu certo? Ah, não deu? Então, eu sei que não deu, eu não vou repetir mais esse erro. Então, por isso que é importante a análise para você não repetir aí os mesmos erros, certo? E aprimorar aquilo que deu certo. Aí deu certo? Então deixa eu ver o que eu posso fazer para dar mais certo ainda. Então organize assim, certo? E uma coisa que a gente, isso aqui é uma aspas que eu vou abrir aí para vocês, um parênteses, né? Quando vocês forem organizar suas metas aí no ano, por exemplo, em um ano eu quero faturar aí 18 mil reais. Seus 18 mil reais, dividido em 12 meses, vai dar 1.500 por mês, certo? Mas você tem que lembrar uma coisa. O artesanato é o seu trabalho, é a sua profissão. É uma profissão como outra profissão, que tem hora de trabalho. Lembra na precificação que a gente põe a nossa hora trabalhada? Tem o seu horário de trabalho, a gente tem que estipular, né? 4 horas por dia, 8 horas por dia, não sei o que você deseja, né? E tem férias, certo? Você tem que tirar férias, sim. E isso é muito importante até para você repor suas energias, né? A palavra não saiu. Repor suas energias. A gente que trabalha com processo criativo, a gente precisa sim dar uma parada, senão a gente acaba ficando só numa coisa. A gente não consegue. E aí, por exemplo, vamos supor o mês de março, vou tirar férias, né? Mas o mês de março eu não tenho que render meus 1.500 reais, que é minha meta até o final do ano, ter dos 18 mil. Mas então como é que eu vou tirar férias e não trabalhar? Eu não vou conseguir vender, por exemplo, esses 15 dias que eu estou de férias. E se você não está planejado, você vai para suas férias ficar lá trabalhando, tentando vender, lista de transmissão e tudo, e a família de lado. Não, gente, vocês organizem. Bom,
março eu vou tirar 15 dias de férias, tudo bem, vou vender menos do que o planejado, mas em dezembro que é Natal, que as vendas aumentam. Ah, então em dezembro eu posso aí, em vez de vender os 1.500, 2.000, né? Ah, em Dia das Crianças eu trabalho com amigurumi. Dia das Crianças, nossa, eu vendo mais, então ali eu projeto para eu ter minhas férias ali, que eu sei que nesse tempo eu vou vender, não vou vender. Então, isso aí, quando você planeja, isso fica mais fácil. Ah, outra coisa, tem as datas comemorativas, certo? Que a gente tem que estar antenada. É Dia das Mães, Dia das Crianças, é onde a gente vende mais. Natal, Dia dos Namorados, em papelaria vende, tá? Esses calendários com data comemorativa é bom vocês terem, né, para organizar. E aí, quando você tem seu objetivo definido, o que que você faz? Ah, eu sei que outubro é Dia das Crianças. Quando eu vou começar a produzir para o Dia das Crianças? 2 meses antes? 3 meses antes? O que que eu vou fazer? Ah, eu vou 2 meses antes, eu começo ali para a data que vai ter mais saída. Então, quando você tem tudo alinhado, fica mais fácil você ver isso, certo? Você se organizar mais, ok? As datas comemorativas, que é bom você ver e tudo. Então, a partir de agora, gente, eu vou dar, assim, trabalhar com alguns exemplos para vocês entenderem o meu fechamento. Então, o que que eu vou dar de exemplo para vocês? Lembrando, a sua meta tem que ser motivadora para você. Tem que ser alcançável, né? Atingível. Tem que ser desafiadora, que senão você vai empurrar com a barriga. Então, você tem que estar com isso na cabeça ao traçar aí objetivos e metas, certo? Então, vamos começar aí com alguns exemplos. Se você, por exemplo, vende 3 bolsas de crochê por mês, tá? Então, olha de desafiador aí. Aí você fala assim, não, eu vou pôr de meta 4. Ah, você já tem a técnica, já tá tudo, gente, 4 é pouco. Não vai fazer diferença ali no resultado final. Ah, então eu vou pôr 5. 5 eu também acho que não é desafiadora. Ah, vou pôr 6. 6 sim. 6 já é desafiadora. Ah, de 3 que eu vendo por mês, eu vou passar para 6, o dobro. E aí você vai começar com as ações, que passo que eu vou fazer para chegar a essas 6, né? Eu vou pôr lista de transmissão, como é que vai ser minha produção? Certo? Por exemplo, eu vou fazer uma produção das bolsas, eu vou fazer já assim as bases, todas de uma vez. Depois eu faço a parte de cima de todas. Ah, eu faço a alça de todas. Ah, sobrou um tempo, eu já vou deixar umas bases prontas ali, que quando a pessoa me encomendar, pedir, é só eu montar. Então, você vai se organizando. Agora, se você põe assim, ah, eu vou passar de 3 para 9. Não vai conseguir. Vai frustrar, entendeu? Então, você tem que ver assim, algo desafiador, mas algo que você consiga fazer, certo? Então, atingir. Então, a meta tem que ser relevante para você. O segundo aí objetivo, tá? Que eu vou passar para vocês de exemplo, tá? Isso está relacionado aí comigo agora, certo? O que que é um dos meus objetivos, gente? É aumentar, tá? O número de seguidores. Ah, Heloísa, mas você falou que seguidor, a gente fica pensando em seguidor ou curtida não paga conta, não paga boleto, certo? Isso não paga mesmo. Mas para o meu trabalho, para o meu nicho que eu defini, sim.
Só que aumentar o número de seguidores, certo? Mais seguidores que tem a ver com aquilo que eu faço, certo? Por isso, mais uma vez, o nicho é importante. Quando eu sei o meu nicho, eu sei aonde eu vou atrás, certo? Quem eu vou buscar, quem é o meu cliente ideal, quem é minha persona, quem é o meu avatar. Então, por que que eu preciso aumentar? Porque eu preciso ter autoridade, mais autoridade. E quanto mais as pessoas me conhecerem, mais vão ver que eu sim sou autoridade naquilo que eu faço. Por quê? Eu tenho essa convicção porque eu estudo, eu vou atrás, eu busco, entendeu? Então eu estou cada vez mais indo atrás. Então eu preciso sim de mostrar mais o meu trabalho para as pessoas que têm a ver com aquilo que eu faço, certo? Por exemplo, é como se fosse o funil invertido, né? Aquele funil, a base ali em cima, certo? São muitos os meus seguidores que eu estou aumentando, né? Eu não sei se eu fizer muitos seguidores, mas que são relevantes para mim, que vão me trazer retorno, que interessam pelo meu trabalho, certo? Que tem a ver com aquilo que eu faço, certo? É que gostam, que admiram, que querem ter o crochê como fonte de renda, que querem vender seu crochê, que querem faturar com o crochê aí até R$ 2.000 por mês e tudo. Então, eu vou trabalhar em cima disso. A partir daí que as pessoas nessa base do funil grande vão vendo a minha autoridade, elas vão falando, opa, é isso que eu quero, ela tá falando o que eu quero escutar. Era isso aí que eu não escutei e tudo. Aí vai direcionando até chegar ali à base do funil, que são as pessoas que realmente vão comprar o meu produto. E por que que eu quero essa parte grande? Porque a ponta do funil aqui eu não quero fininha, eu quero grande. Então, eu tendo mais seguidores, aqui vai ficar grande. Se eu tenho pouco, vai ficar pequeno. Entendeu? Então, é isto. E aí, eu vou impactar mais pessoas. E, para que isso aconteça, certo? Eu preciso, sim, ter um maior número de seguidores. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais lives, eu tenho que fazer, por exemplo, se eu faço uma vez por semana, aumentar para 2, eu tenho que pôr mais conteúdos, eu tenho que estar sempre presente, eu não vou aparecer uma semana depois só na outra. Então, o que que eu vou fazer, as minhas atitudes para que isso aconteça, certo? Eu não vou jogar meus ovos numa cesta só. Eu não vou ficar só no Instagram, eu vou pro YouTube, eu vou pro Facebook, eu vou pro Pinterest, eu vou pro e-mail e aí eu vou me organizando, certo? Então, seria aí um outro exemplo do método aí de meta, certo? Então, gente, não é aumentar seguidores por vaidade, né? Ai, eu tenho tantos mil seguidores. Não é isto. É aquilo, é seguidores que tem a ver com o meu trabalho, certo? Para eu mostrar que eu sou autoridade, sim, naquilo que eu faço. Porque seguidores por seguidores é a mesma coisa de eu pegar, por exemplo, carne para vender para vegetariano. Ah, vai curtir, legal, que carne bonita. Mas não vai comprar. Eu não como, entendeu? Então, não é por vaidade, sim pro meu objetivo final, certo? E aí as coisas vão acontecendo, certo? Vão surgindo oportunidades. Por exemplo, eu no meu trabalho, né?
chegou aí, a gente não fica só na internet. À medida que você vai aparecendo e tudo, você vai se tornando conhecida e as oportunidades, por exemplo, já teve aí, né, quem já me acompanha, que eu já fui na televisão, eu fui chamada, então ali eu já fiquei conhecida, já foi outro esquema, certo? E um dia à parte eu conto essa aí do convite, que eu não estava nem esperando, o telefone tocou e eu fui chamada. Então, isso por quê? Porque eu estou me tornando presente, certo? Então, é essa aí a minha meta e eu estou aí traçando, né, os passos a passos aí para fazer para chegar lá, ok? Então, seria isso. Eu acho que não vai dar o exemplo 3, dá. Vai dar sim. Eu vou dar mais um exemplo para vocês e aí a gente encerra, certo? Por exemplo, eu quero ter o faturamento anual de 18 mil reais, certo? Que daria aí os 1.500 por mês. Eu já comecei a explicar para vocês, lembrando de férias, lembrando que você aí vai passar para datas comemorativas, tudo certo. Então, quais são as ações que eu vou fazer para chegar aí nesse resultado final? Parceria, né? Entrar em contato com clientes antigas, fazer lives, mostrar mais meu produto, ir em feiras, né? Criar uma lista de transmissão, fazer aí uma ação, né? O que seria essa ação? Por exemplo, eu já falei isso para vocês. Eu tô lançando um produto. Então, nessa primeira semana, quem comprar o produto vai ter 20% de desconto. É uma ação, né? Ou ali você fazer gatilho mental da escassez, ó, as 3 últimas peças, né? Não faço mais. Então, o que é que você vai fazer aí de ação para levantar, né, as suas vendas? Não pode ser sempre, que senão você vai ser no prejuízo, mas escolha datas aí, levando essas 2 peças, você ganha essa necessaire. Então, você joga aí, certo? Então, quais são os passos que você vai fazer para ter esse dinheiro aí todo mês, certo? E com peças aí também rápidas e fáceis de fazer, ok? Dá para dar mais um aqui, gente, vai dar, que ótimo, ó. Por exemplo, meu objetivo, esse é um quarto exemplo, ter um portfólio variado. Lembre-se, você tem que ser específica, né, mensurável, atingível, tempo determinado, tudo aí, né, o SMART. Então, a meta eu vou ter um portfólio de 9 peças, tendo 3 peças de cada categoria. Categoria econômica, média e prêmio, por exemplo, ou categoria aí bronze, prata, ouro. O que seria isso? Peças mais baratas, peça com preço mediano e peça com preços altos. 3 de cada categoria, certo? Por exemplo, qual que é a próxima estação? Outono? Outono é que mês que é, né? Março, abril, maio, junho, é isso? Vou fazer então para o outono, para esses meses, 3 categorias de peças diferentes, que a pessoa que tá com pouco dinheiro, quer dar um presente, uma lembrança, tem comigo. A pessoa que quer dar um presente que chame um pouco mais de atenção, vai encontrar comigo. A pessoa que quer ter uma peça ou dar também de presente ou comprar para ela uma peça mais elaborada, mais trabalhada, tem comigo. Entendeu? Então, aí vocês fazem esse objetivo,
que aí tá tudo aí, ó, tá mensurável, tá atingível, né? Tá com tempo determinado, você consegue fazer e aí você cria, certo? Então, você vai definir aí suas ações, né? Que peças, o que que eu vou procurar, como é que eu vou fazer, que linha eu vou usar, o que que tá lançando, e aí vai, né? Então, se você, por exemplo, vai fazer a peça em março, a gente já está em cima, né, o outono, até quando essas peças, esse portfólio meu tem que estar pronto para eu vender nessa estação? Ah, como está em cima, até 15 de março, eu tenho que estar com o portfólio pronto? Aí você define, certo? Então, gente, é isso. E para finalizar, né, da etapa importante para você ter sucesso no trabalho e nas vendas é você se comprometer, né? Ter sonhos grandes, mas com o pé no chão, certo? Seja ousada, mas realista.